isso chapa e tal. Ah, porque ela é mulher, porque ela defende os negros, porque ela defende os índios. Cara, isso não tem nada a ver. Isso aí é sair pela tangente, entendeu, no meu dicionário. O cara está se furtando ao debate técnico e jurídico. Ele está dizendo, não, mas eu simpatizo com ela. Bom, simpatizo com ela, mas ela roubou bilhões, ou ajudou a roubar. Essa é a questão, entendeu? Então não importa que o cara seja de direita, esquerda, seja liberal, seja socialista. O que importa é que você está seguindo as regras do jogo. E quando tu entra ali, é como tu subir num ringue de boxe. Tá, tu vai lutar boxe ou tu vai dar um golpe baixo. A questão é essa. E o que aconteceu é que esses mandatários que sofreram impeachment, eles subiram no ringue que era para lutar boxe e começaram a usar outra técnica de luta em desacordo com as regras do jogo. Agora veja só, eu acho que isso aqui a gente tem que divulgar mesmo depois que o PT morreu. Olha aqui, ó, Ana Amélia, do PT, que inclusive é um partido acusado de corrupção, aliado do PT, né? Ela relatou que entre 1990 e 2002, por que até 2002 só? Porque 2002 entrou no Lula. O PT foi o autor de 50 pedidos de impeachment. O que mostra isso? O que revela essa informação? A total parcialidade. Está errado? Não, não está errado. Por quê? Porque impeachment é um processo também político. Então o PT está agindo politicamente. Mas isso tem que ser reconhecido. Os caras agiram segundo seus interesses. Por que depois do impeachment passa a ser golpe? Porque veio contra eles. É óbvio isso. E que antes defenderam 50 pedidos. 50, não é nenhum nem dois. Até 2015, mais de 30 pedidos de impeachment tinham sido levados para a Câmara para análise. Mais de 30. Um passou, que foi esse que acabou levando ao processo que resultou no impeachment que a gente tem hoje, entendeu? Agora vejam as diferenças do impeachment do Collor e da Dilma, tá? Qual era a acusação? A mesma, crime de responsabilidade de ambos os mandatários. Agora, veja bem aqui, o tempo entre a entrega do pedido de impeachment na Câmara e a sua chegada ao Senado. No caso do Collor, 1 mês. A Dilma teve 7 meses, mais tempo para se defender, portanto. O tempo entre a instauração do impeachment no Senado e o afastamento provisório do presidente de suas funções. A Dilma, 16 dias. Collor, rapidinho, o pessoal que despachar com ele. 1 dia só. O tempo entre o afastamento provisório e o julgamento final pelo Senado. O Collor, 88 dias. A Dilma, 180. Até agora, só ela está tendo vantagem. Onde o presidente morou enquanto aguardava o julgamento do Senado? Na casa da Dinda, propriedade particular, o Collor morou. Ele já se sentiu excluído. A Dilma continuou morando no Palácio Alvorada, residência oficial. Em relação a algumas coisas aí, até onde eu sei, o do Collor, a grande maioria do Brasil queria isso. Já da Dilma, a gente pode ver que é bem mais ou menos. Baseado em que você fazendo isso? Pelo que eu sei, pelo que eu ouvi. Sei, mas é baseado em que informação, que fonte de dado? Mas tu tem que ter uma base factual para te afirmar isso. Qual é a tua base? O que a gente vê nas ruas propriamente, a gente não vê todo mundo querendo tirar a Dilma. Quando tiveram as manifestações de 2014, 2015, 2016, tu viu o que na rua? Meia dúzia? Não, pois é, estou dialogando contigo. Porque para te dizer que é a maioria, tem que ter um dado. O dado está dizendo não é a maioria. Queria 180 milhões nas ruas, porque quando tem manifestações a favor da Dilma, elas são numericamente muito menores do que as manifestações contra ela. Esse é um dado, que pode ser provado. Inclusive por fontes como o Datafolha, que contém 2 milhões a Paulista, existem 500 mil. Mesmo assim, é numericamente mais que as manifestações pró-Dilma. Agora, se tu vai usar os votos que ocorreram, 54 milhões de votos que o PT ganhou, não era para Dilma, era para Dilma e para o Temer. Porque, eu não sei se tu te lembra, mas na hora de votar aparecia a figura do Temer também. Era uma chapa composta, não vota só num. E o tempo de televisão que o PT ganhou na televisão, mais, era por causa da legenda do PMDB também. E tem um detalhe, essas pessoas que votaram no Collor, que eram a maioria, quando teve impeachment, elas não saíram na rua para fazer manifestação. Vai ganhar esse zero, baixaram a cabeça e ficaram com vergonha. É uma diferença. A diferença é que quem votou no Collor, apesar de todos os erros, eu votei no Lula naquela época. Assim como eu votei no Lula na primeira eleição dele contra o FHC. Eu passei a não votar mais no Lula
na segunda eleição contra o FHC, porque eu vi o quê? Eu vi que o Brasil tinha melhorado por causa da estabilização financeira. E eu vi que o PT continuou a fazer oposição. E eu achei isso irracional. Aí eu passei a me distanciar do PT. Embora eu ainda fosse um social-democrata naquela época. Ainda compactuasse várias políticas de esquerda. Agora, tudo bem, é a tua opinião. Só te digo que para te afirmar uma coisa tem que ter uma base factual. Qual que é a base? Ah, não é a maioria, mas daí tudo bem. Tu tem direito em dizer que não é a maioria. Mas para te dizer que não é a maioria que se manifestou contra a Dilma, tu tem que ter uma ideia de onde essa maioria está. Então, essa manifestação a favor da Dilma, eu vou te discordar de ti, porque eu não vi isso. Agora, se tu disser para mim, segundo tal pesquisa, segundo tal fonte, eu vou dizer, bom, tu tem razão. Tem essa fonte? Não. Quem fez a defesa do presidente? Qual? Advogados que ele pagou. Quem fez a defesa do presidente? Dilma. A Advocacia Geral da União, que é pago por nós. Como o presidente impedido se elegeu? Ambos eles, voto direto, voto universal. Quem sucedeu ao Paz deixar a presidência? No caso do Collor, vice-presidente, Itamar. Que fez um monte de burrada, esse cara. Esse cara foi acusado de ter feito plano real. Não foi. Foi a equipe econômica liderada pelo FHC. Principalmente um caso chamado Malandro. Só que o Itamar assumiu e ninguém chiou. Aqui o Michel Temer assumiu, estão procurando pelo envolvo, dizendo que o ministério dele não tem mulher, não tem negro, né? Como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Né? Ele até botou uma mulher agora. Né? O que os petistas acharam disso tudo? Igual, a democracia. Por quê? Várias pessoas, os caras pintados que iam para a rua, eram petistas. Eu era petista. Tem até um vídeo do Lula, que é muito fácil. Sim, não. Assim como tem vídeo do Lula, a afirmação dele falando que quando o pobre rouba, vai para a cadeia, quando rouba, vai virar ministro. É óbvio. Agora, o que o PT continua dizendo? É golpe. Essa é a diferença. A diferença é clara, entendeu? Bom, aqui tem trechos do impeachment, que o processo é gigante, né, explicando qual foi o crime da Dilma. Né? Então aqui situa a lei, né, a lei do impeachment. Né? Então, olha só que interessante aqui. Ó. Uma vez caracterizados como operações de crédito, esses créditos que foram considerados ilegais, tais procedimentos violam restrições e limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Que essa é a lei de 2000, desculpa. A do impeachment é de 1950. Né? Primeiro, por que se refere aos recursos disponibilizados pela Caixa Econômica Federal do BNDES, envolve instituições públicas controladas pelo ente beneficiário dos valores, contrariando o artigo da lei tal. Segundo a qual é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle, na qualidade de beneficiário e empréstimo. Né? Um discurso que a gente ouve muito é que esses créditos foram legítimos, não foram legais, porque eles serviram para pagar o Bolsa Família. Eu ouvi isso várias vezes. Né? Aqui tem uma parte que fala. Né? Cerca de 15% desses recursos eles eram destinados a Bolsa Família. Outros 30% serviam o BNDES. BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, servia para emprestar dinheiro para quem? Eike Batista, Odebrecht, essas grandes empresas, que ganhavam licitações, sempre as mesmas empresas. Tá? Então, digamos que a gente mantivesse, acho que tem que manter, embora eu discorde do jeito que é montado o Bolsa Família, eu acho que a última coisa que tem que mexer nisso, né? tem que mexer nisso para melhor, não para pior. Né? Mas digamos que a gente mantenha isso aqui. Se tu eliminasse essa parte aqui dos desvios de concessão de dinheiro para empresas que não precisavam disso, tu já teria um ganho de escala muito grande, tu não perderia tantos recursos destinados à manutenção das contas públicas. O que aconteceu? Né? Outros governadores cometeram pedaladas fiscais, né? Impossível. Por quê? É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle. Por que é impossível isso que os petistas alegam? Nós temos 13 estados no Brasil que mantêm bancos públicos. Todos os outros estados privatizaram seus bancos. Então não tem isso. Com exceção da possibilidade desses 13 estados. Mas eles têm que provar isso. E eu sou a favor que esses governadores
caso tenha feito isso, sofre impeachment também. Aqui, ó, até a eleição de Dilma, né, que foi em 2010. Eu tinha operações financeiras, né, que tem superávit do governo, né, em bilhões, que subiam e desciam, né. Mas a partir de um certo ponto, tu começa a ter perda, né, que é justamente no governo dela. Não é simplesmente uma situação normal em que tu tem a perda de capital em função dessas operações de crédito, tá? Tem uma perda constante. Essa sangria aí, uma hora vai resultar... Só fazer um comentário do que o Estado não tem mais banco, é que nos anos 90 o que fazia, o que os governantes quebravam os bancos para eleger... Exatamente o que a Dilma fez. Porque o que acontece? Ela segurou o preço da gasolina, ela segurou o preço da eletricidade, justamente para não gerar nenhuma inflação, por causa do descontrole das contas públicas, com a corrupção, pagamento de propina para essas empresas. Para quê? Para manter uma imagem que estava tudo bem e conseguir se reeleger. Conseguiu. Mas depois, tão logo se reelegeu, começou a liberar as contas de novo. O que não é um problema. É um problema econômico, mas não é a raiz do problema. A raiz do problema é ela ter feito a maquiagem lá atrás. Veja bem aqui, ó. Isso aqui, ó. Até esse período aqui era governo de quem? Até 2010. Do Lula, né? Olha aqui, ó. O crescimento do PIB. FHC, Lula. Pô, como é que o Lula conseguiu isso? Critério econômico, ajuste fiscal, metas de inflação, tudo certinho ele fez. E uma expectativa boa no cenário internacional. A China comprando commodities brasileiras, comprando produtos primários brasileiros, tudo certo. Pô, o Lula é neoliberal, exatamente. Do ponto de vista do que eles acusavam no FHC, ele faz tudo certinho. Só que o cenário internacional mudou. A taxa de inflação, tá? Ó, inflação em queda nos últimos anos do governo Lula, entendeu? E quem é que estava no Banco Central? Atualmente da família. O cara que o Temer chamou. Quem é que o Lula... Ó, o Lula pode ser um gênio da política, mas olha o que o cara fez. Ele escolheu a Dilma e ele escolheu o Manteiga, que é um cara que reza a cartilha econômica justamente keynesianismo, né? De que o Estado pode e deve gastar mais. E daí fez aquelas mutretagens para driblar a lei de responsabilidade fiscal. Termos de troca, quer dizer, vantagens que nós temos na nossa balança comercial. Né? Até o final da época do Lula, os commodities em alta, China comprando dólar, né? E nós aumentando o superávit, quer dizer, ganhando mais do que pagando. Estamos exportando mais do que importando em valor. Só que, pô, tudo baseado na China. Porque não aumentamos muito exportações para a Europa ou para os Estados Unidos. Só China. Uma hora, isso, se a China dá um suspiro, nós sentimos um tremor aqui. Esse é o problema. Globalização é bom, mas quando tem moleque amplo. O pessoal da esquerda sempre criticou a gente ter uma dependência enorme dos Estados Unidos. Aí, de repente, a gente passa a ter uma dependência enorme da China e ninguém nota isso. É como se estivesse tudo bem. Isso que nós não entramos naquela parte de conceder dinheiro para países ditatoriais, não entramos ainda nessa parte. Né? Ó, ainda estamos falando de Lula, né? Tudo bem, Bruno? Entra aí. Finalzinho, mas sempre um pedaço legal. Taxa de pobreza extrema, né? Caindo. Né? Por causa do Bolsa Família. Eu não diria que é isso, eu diria que é por causa disso aqui, ó. PIB per capita. Renda per capita, né? Subindo. Olha só, a correlação é óbvia. Né? E na verdade, sobe a renda per capita, diminui a pobreza. Na verdade, isso é uma coisa que está acontecendo no mundo todo, né? Não é só no Brasil, não é isso. Sim, a coisa mais tradicional que existe, ó. Para combater a pobreza, tu tem que aumentar o bolo. Porque mesmo que tu tenha uma perspectiva distributivista, de que tu tem que fazer distribuição, tipo Bolsa Família, vamos supor que tu acredite nisso ainda, que seja melhor, mesmo assim, para te dividir legal, tu vai ter que ter crescimento do bolo, porque a população aumenta. Se tu não tem... A população está aumentando. Mesmo que o Brasil haja um declínio do crescimento, há uma desaceleração, mas não que está diminuindo a população. A população aumenta, tu vai ter que ter aumento do PIB para conseguir partilhar alguma coisa. Agora tem que observar uma coisa, né? A partilha pela partilha chega uma hora que afasta investimento. Tem que tomar cuidado com isso. E se tu afasta investidor, tu afasta empresário. Muita gente acha que quando se fala em investidor, é só o cara que joga na loteria da Bolsa de Valores.
Não, tem investidor que coloca uma empresa aqui, que para ela passar a dar lucro a longo prazo tem que ter 10 anos para cobrir o investimento que ele botou, né? A inflação geral. Inflação, beleza? Inflação, feijão, água nem tanto, né? Mas gás, cozinha, essa é a inflação geral. Agora olha só essa aqui que é essa inflação em preto. Cadê ali, ó? Inflação dos preços regulados. O que é preço regulado? Gasolina, Tarifa. Aquilo que o governo tarifa. Olha a inflação do governo no final do governo Lula. Ali já tinha o sinal. Sabe esse cara aí que foi colocado agora pelo Temer como ele é uma espécie de conselheiro, não sei o nome do cargo dele, o Mansueto. Ele tem um nome, o cargo que ele vai ocupar. Ele vai dar uma palestra aqui dia 18 de junho na Fiesp. é acompanhamento econômico. Uma coisa assim. Esse cara, há 10 anos atrás, ele observou que ia ter que ter um ajuste fiscal. Ele observou. Ele já sabia que ia ter que ter. Ele tem um artigo dele, o ajuste necessário. Procure na internet, mostra aí o ajuste necessário. Pedaladas fiscais. Quando é que começa isso? Quem é que está por aqui? Finalzinho do governo Lula. Então, já começava ali. Já começava ali. Olha só de onde eles desviaram o dinheiro. FGTS. O que é FGTS? Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. É aquilo que todo mundo que tem carteira assinada, o governo tira, supostamente para um dia colocar no fundo, aí tu saca. Por algum motivo de doença, que tu pode sacar, né? Tratamento, quando comprar uma casa própria. Né? Tem uma série de regras. Saquei o meu já, né? Eles tiraram o dinheiro daí, e é uma pirâmide. Se não entrar mais gente no mercado de trabalho, se por acaso essa pirâmide se inverter, os que estão aqui em cima não vão conseguir tirar. Todo esquema de pirâmide, ele cai o dia que diminui o pessoal que entra. Tá? É normal isso. Seguro é assim. Então é sempre uma pirâmide. Só consegue sustentar as pontas se continuar entrando gente aqui para pagar. Tá? Então, esses trabalhadores que eles tiraram, se diminuir o nível de emprego formal, que está diminuindo, né? O que vai acontecer daqui a 10 anos quando o pessoal começar a sacar o dinheiro? Não vai ter. Eles vão processar a União. Aí eles ganham. Vira aquele negócio lá chamado precatório. Ela vai receber quando? Meu pai ele trabalhou mais de 30 anos na Varig. Tá? E a Varig ela foi uma excelente companhia, mas depois tinha uma época lá que entrou um cara que lesou a companhia. Tá? O que aconteceu? O meu pai ele entrou num fundo de pensão, Aeros, que era da Varig, Transbrasil, que não existe mais, da VASP, que acho que não existe mais. Entrou até depois. Mas é o seguinte, uma companhia dessas entrou, a VASP, ela quis sair. E daí ela fez o que com a base? Tirou. Aí o troço desmontou. Tá? Foi para a justiça. Até hoje, recebe, não recebe, recebe, não recebe, recebe alguns meses, depois não recebe mais. A União tem 4, ela pode recorrer 4 vezes, cada vez que ela recorre 4 anos. Mais de 500 beneficiários já morreram, porque era tudo idoso. Mas quem vai receber vai ser os filhos, né? Os netos. Se receber, né? Se receber. Então a questão é essa, entendeu? Isso daqui significa simplesmente, ó, que vocês, quando tiverem carteira assinada, ou se tornarem empresários, se próprio, talvez não, mas vocês vão pagar esse pato. Não sou eu, são vocês, jovens, entendeu? Vocês vão pagar esse pato. Só que tá, qual é a memória política do cidadão? É aquilo que está na hora. Então qual é a estratégia política do PT agora em 2 anos de Temer? Mostrar tudo está ruim é por causa do governo Temer. Se a Dilma voltar vai ser melhor. Portanto, a arte da propaganda vai ser fundamental agora. Por isso que a gente do MBL não vai parar. Não vai parar. Dívida bruta do governo federal. Mas já acabou a dívida externa. A dívida externa, sim. Pagava os juros de 4% ao ano. Agora, com a dívida interna, ele paga 14% ao ano. Mas é interna, é nossa. Como é que se diz? O petróleo é nosso. Sim, mas está pagando mais caro. Mas é nosso. A dívida é nossa. Não é mais dos gringos. Não, eu detesto o loirinho de olho azul. Estou pagando para gente minha. Claro, né? Entendeu? Olha aqui, ó. Depressão. E o PIB caiu. Quando foi isso? 1929. Queda do PIB brasileiro. Aqui, anos 80, crise da dívida. Quem é que levantou a bandeira da esquerda brasileira de não pagar mais dívida externa? José Sarney, cara. Por isso que eu falo, ó, sai desse negócio de direita e esquerda, começa a perceber quem são os caras. Porque Sarney é visto como político tradicional, oligarquia nordestina brasileira e tal. Tá lá, tá sempre no poder. Entendeu?
O cara declarou um moratório. Aí tá, declarou um moratório, não vamos mais pagar de dívida externa. Sabe o que aconteceu?